Boa noite. É com alegria que mais uma vez estamos tendo a primeira aula do ano de 2023. 2022 foram tempos muito edificados por Deus, aonde Deus trabalhou em nossas vidas através do estudo da palavra dele. Crescemos grandemente e tenho certeza que nesse novo ano vamos continuar crescendo. O nosso desafio da nossa igreja é que você aproveite essa oportunidade desta aula de crescimento e esteja realmente compartilhando com seus irmãos e amigos para que eles também tenham o privilégio de ouvir da palavra de Deus. A Escola Bíblica Dominical continua trabalhando na sua revista que estamos completando. Hoje é a lição número 2, as cartas de Paulo. Esta é a lição que nós estamos trabalhando e isso para a gente tem sido uma grande bênção e o nosso desejo é que você possa continuar crescendo no estudo da palavra de Deus. A lição de hoje vai trabalhar sobre um emissário de valor. Vamos tentar melhorar essa situação desse tema? Emissário é enviado, um enviado de valor. Pastor Cristiano, o que me mostra? Lição número 11. É lição número 11. Eu falei 12, né? Isso. Mas eu mostrei a correta. Um emissário de valor. É a lição número 11 mesmo. Não estou em lição errada, não. Começando o ano, a gente não pode começar já errado na primeira lição. Então, é um emissário de valor. Um emissário significa um enviado. Então, a lição hoje está trabalhando conosco diretamente. E o meu desejo é que você realmente permita que Deus possa trabalhar na sua vida e que você possa entender o que Deus espera da sua vida, do que Ele quer que você faça como este enviado da parte dele. Paulo vai trabalhar com Tito e ele vai trabalhar da seguinte maneira, e eu gostaria que você prestasse atenção. O texto áureo vai trabalhar em Tito 1:5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda falta em cada cidade, como eu constituí presbítero e o instruí. Bom, Paulo está dizendo que a liderança que ele preparou de Tito agora era para estar entrando em ação ah, e fazendo com que a igreja pudesse corrigir seus defeitos e ampliar a sua missão da proclamação da palavra de Deus. Paulo tinha um relacionamento muito estreito com todos os seus seguidores, mas de uma forma especial. Ele chama tanto a Timóteo, como também chama a Tito, e isso está no versículo 4, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Você tem compartilhado com seus amigos de Jesus Cristo. A sua vida compartilha. Muitas vezes, o nosso testemunho, a nossa maneira de agir, a maneira de nos colocarmos diante das pessoas, é que essas pessoas precisam ah, ouvir da nossa vida, quer no falar, quer na maneira que nós pensamos, quer na maneira de nossa ação. São oportunidades que Deus está te dando. E também está mostrando a você quanto você precisa se colocar diante de Deus para viver esta realidade.
E se nós tivermos isso na nossa mente e no nosso coração, vamos entender a responsabilidade que Paulo tem sobre os seus ombros a respeito de Tito e sobre a missão que ele confiou. Todos nós somos enviados da parte de Deus. Quando nós vamos lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, nós recebemos o ID, ou a grande comissão, que diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, o Senhor que nos comissionou, ele está dizendo que o querer e o efetuar serão condições dadas por ele para todos nós. O que ele espera é só que desculpa, é só que nós nos coloquemos diante dele e falemos: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero glorificar, eu quero exaltar o teu santo nome, eu quero ser um instrumento teu. E se nós nos colocarmos desta forma, nós vamos desenvolver com carinho esta situação com as pessoas. Quem você está falando de Cristo, traga ele perto de você. E que ele possa estar aprendendo com você o que é que Cristo quer. Na nossa família, nós temos várias pessoas que a gente está acompanhando o nascimento dos seus filhos. E a gente vê como as minhas sobrinhas vão mudando. Né? Nós temos lá a Karina, que está com o bebê mais novo na nossa família, o Felipe. Agora, no Natal, foi tão especial a maneira dela tratar aquela postura de mãezona, aquela postura, não é mais aquela Karina que a gente conhecia da infância, da adolescência, da mocidade. Agora é uma senhora com todas as responsabilidades, inclusive peço que você ore, porque o filhinho dela esteve doente, eu não tenho notícias de agora, né? Mas que você esteja orando pelo Felipe para que ele possa melhorar a sua saúde. Mas passa a ter essa preocupação, e isso é algo geral, né? Meu filho mesmo fala sobre as minhas netas, as filhas dele, que diz assim: agora eu sou monitorado por 4 olhinhos que não deixam escapar nada. Então, elas são as joias que Deus colocou na vida dele, no lar dele, para que ele e a Joyce pudesse lapidar. E sabe que não pode, a despeito do martelinho de lapidação ser algo muito pequenininho e tem que ser batidas muito precisas, você não pode, no momento de raiva, meter esse martelinho com toda a sua força, porque você vai estragar a peça que você está trabalhando. Então, é muito importante você ter em mente que é as mesmas ações. Eu não tenho direito de ter um dia de fúria? Não. Desculpa, não tem. Porque esse dia de fúria nunca mais você vai apagar da lembrança do seu filho na fé. Nunca mais. Então, é isso que Paulo está dizendo sobre Tito. E está orientando a Tito que ele tenha os seus filhos com o mesmo cuidado, para que eles que estão vendo o exemplo de Tito possam também ouvir de Tito que ele espera que eles sejam imitadores, como Tito é, de Cristo, como Tito ouviu de Paulo, que ser imitador como Paulo é de Cristo. Então, esses ensinamentos sucessivamente vão sendo passados de pessoas para serem compartilhadas. Mas ele vai trabalhar dizendo, primeiro, o que não pode
ter na minha vida e na sua vida. O que não pode? Porque nós somos, além de enviados, somos luz. E somos luz para um mundo que está em trevas. Todo o exemplo que nós temos são exemplos que realmente marcam nossas vidas. E as pessoas esperam posições que sejam claras e que sejam diferentes do mundo. Então é muito importante que quando você choca alguém com a sua posição, é necessário que a pessoa tente entender o que é que você está falando e que a sua comunicação seja clara. Então é muito importante de você que está gerando um filho na fé. Entenda que você está gerando ele para a vida eterna. Ele já foi salvo por Jesus Cristo, mas a sua salvação e a sua santificação é um processo. Eu estou me entregando e estou intensificando minha comunhão com Deus, me entregando a Deus e me intensificando a minha comunhão com Deus cada dia. Eu nunca me formo na vida cristã. Eu estou como um eterno aprendiz. E sendo aquele que é um eterno aprendiz, toda lição apreendida eu tenho a responsabilidade de ensinar e de transmitir a outras pessoas. Espero que você esteja compreendendo isto, porque esta é a missão que Deus deu a todos os seus filhos. Se você já aceitou Jesus Cristo como Salvador, com certeza você tem essa missão. E que essa missão seja acatada por você e faça com que você tenha muita alegria em ser esse instrumento nas mãos de Deus. Amém? Mas ele vai dizer então algumas coisas que não podem acontecer. E ele vai dizer isso duas vezes, no versículo 6, e depois ele começa no versículo 7, acrescentando outras coisas. E aí ele diz: é preciso que o presbítero seja irrepreensível. Está significando que a gente não pode errar? Não, não pode errar. E quem não erra? Todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecar significa errar o alvo. Todos nós já cometemos pecado, todos nós continuamos a cometer pecado. Por isso nós temos Jesus Cristo que morreu na cruz por nós, que recebe a confissão nossa, que recebe o arrependimento nosso e que nos perdoa. E é por causa desse perdão que nós podemos novamente nos levantarmos e seguirmos a direção daquilo que Cristo está mostrando. Então, é necessário termos essa compreensão que, se nós estivermos errando, estamos demonstrando às pessoas este erro. E corrigir um erro é muito mais difícil do que viver sem ter esse erro. É um preço muito maior a ser pago. Por exemplo, você fala: eu estou cansado de engolir sapo com essa pessoa. E você briga. Aí vem Deus e trabalha no seu coração. Você lembra que você precisa se reconciliar com ele? E aí, quando você vai atrás dessa reconciliação, você descobre que tem que pagar um preço muito mais alto. Melhor seria não ter brigado e ter aguentado o sapo. Porque, na verdade, o sapo que você está dizendo que está aguentando nada mais é do que ser o suporte daquela pessoa que vem, se apoia em você e segue a sua caminhada com Cristo. Nós somos servos das pessoas e precisamos ajudar as pessoas. Eu estava compartilhando agora há pouco, porque eu acabei de ter uma reunião com o conselho aqui do prédio, e compartilhando com eles exatamente que a nossa função aqui, como membros do conselho e como síndico do prédio,
Nós estamos aqui para servir as pessoas e ajudá-los na sua caminhada. Nós estamos mudando tudo aqui no prédio e essa mudança gera muito desgaste. E até as pessoas entenderem como funciona cada coisa, eu sei que daqui a um ano todo mundo vai falar: puxa, eu não tenho mais dificuldade nenhuma em fazer tudo que está de novo no prédio. É uma verdade, nós nos adaptamos à mudança, mas a gente que está à frente sabe o preço que a gente está pagando para que essa adaptação ocorra o mais rápido possível. Isto é, na vida cristã. Ele vivia nas trevas, agora está começando a aprender a viver na luz. E ele está aprendendo que pecar, pecar, pecar não traz benefício para que a graça de Deus superabunde na vida dele. A bênção é viver na graça de Deus, não viver reconciliando, mas viver conciliado. Isso é muito melhor. Por isso que ele está dizendo, seja repreensível. Mas ele continua dizendo, marido de uma só mulher. Ué, e pode ter duas? O grande problema não é que pode ter duas. O problema é que ele saiu de uma cultura aonde a orgia sexual era um método de adoração aos deuses. E ele está agora aprendendo a ser marido de uma só mulher. Hoje, nós não vivemos isso porque isso é natural. Todo mundo que vai para um casamento, você diz, você promete amar, deixar todas e amar exclusivamente a ela. Você promete amar na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Você promete ficar apenas com ela, devotando a ela todo o seu amor e todo o seu carinho? Essa é a questão. Nós já vivemos debaixo dessa situação, mas não é isso que acontece naquele tempo. Então é muito importante que você tenha isto em mente. E aí ele vai dizer, eu estou falando que você precisa ter marido de uma só mulher e que tenha os filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão, mas que eles realmente vivam diante de Deus. Outras coisas que você, por ser esse enviado de Deus, não deve ter na sua vida. Não seja orgulhoso, não seja briguento, não seja apegado ao vinho, não seja violento, nem ávido por lucro desonesto. Deus não é contra você enriquecer-se. Deus é contra você passar a perna em outras pessoas para tomar o que você não deveria estar recebendo. E esta é a situação. Mas aí ele diz: o que realmente precisa ter na sua vida é que você seja hospitaleiro. Você gosta de ser bem recebido numa festa? Mas eu quero te dizer que você, quando dá a festa ou quando recebe alguém na sua casa, você deve ser essa pessoa como você gosta de ser tratado nos outros lugares. Você deve ter essa preocupação para que todos que estão à sua volta estejam realmente se sentindo bem e reconheça que aquilo que você está fazendo é com muito amor e com muita dedicação. Então, isso é muito importante. Eu tenho um costume que meus filhos têm aprendido, que no período quando eu estou para recebê-los em casa, eu gosto de ir para a cozinha. Então, já aconteceu muitas vezes da Emilce fazer a refeição para todos nós. Mas já faz muito tempo que eu tenho escolhido estar junto com ela, fazendo a parte da refeição, e ela, que tem uma vista bem melhor, ela vai lá para as verduras e lava todas as verduras e faz com muito carinho e prepara essas verduras para servir. Mas durante todo o processo de fazer a alimentação, ela está ali junto comigo, ajudando para que aquilo que está sendo feito saia perfeito.
Então, a gente precisa ter na nossa vida essa hospitalidade. E isso é muito importante. Mas ele diz, ainda você, além de ser hospitaleiro, precisa ser amigo do bem. O que é ser amigo do bem? É não ser amigo do mal. E o que é ser amigo do mal? É ser fofoqueiro. Amigo do mal é aquele que chega para você e diz: você sabe da novidade? Quando alguém chega para você e fala: você sabe da novidade? Eu quero te dizer que você acabou de conhecer um amigo do mal. Ô pastor, que isso? Sabe por quê? Ele vai compartilhar com você e vai fazer você pecar. A hora que ele terminou de contar a novidade, você faz parte do pecado que ele acabou de contar. Então não é um amigo do bem. Não é um amigo que fez você crescer. Não é um amigo que te levou para uma intimidade melhor com Deus. Pelo contrário, te levou para se afastar de Deus. Então, tenha na sua mente, no seu coração, que Deus espera que você seja amigo do bem, mas também seja sensato, justo e consagrado. Essas são características de que, se o enviado cultivar na sua vida, ele vai o tempo todo ser um canal de bênção. É tão gostoso quando nós recebemos no nosso relacionamento uma pessoa que contribui para que a gente cresça, para que a gente se sinta bem, para que a gente desenvolva o relacionamento. Eu estava acabando de dizer para os membros do conselho que eu estou muito contente com eles, porque toda hora que eu os convoco, eles fazem de tudo para estar presente, aprovando as ações e nos dando total apoio, porque eles são responsáveis por estar nos dando a direção de tudo que nós precisamos. Vamos ter grandes mudanças no final desse mês de janeiro, mas todo mundo vai saber que essas mudanças que o prédio levou 20 anos para tomar, essas mudanças vão fazer o bem da nossa moradia e o bem para todos nós. Não vai haver mais divergências ou diferenças entre nós, porque teremos as mesmas ações. Isso, sem dúvida, será algo abençoador. Será difícil tomar as decisões, mas depois vamos usufruir do benefício. Mas Tito, Paulo não encaminhou Tito só para as coisas boas. E eu queria falar com você, na sua igreja, o quanto você se sente usado por Deus para ser esse instrumento que está fazendo com que a igreja viva essas qualificações que nós acabamos de trabalhar. Abra o seu microfone e compartilhe. Observando algumas das expressões aqui, né, dos versículos seguintes, das coisas que ele vai falar no versículo 10, a gente vê muito a questão condena muito a questão dos enganadores, eu estou lendo aqui na NVI, mas aqui tem os faladores, não passam de faladores, e acho que a gente tem que ter um cuidado muito hoje. A internet, ela deu para nós a possibilidade nos deu um palco para falarmos. Então, hoje, se ninguém lhe daria atenção, você vai na sua rede social e fala. E hoje todo mundo tem opinião sobre tudo, inclusive na igreja. O grande problema é que a maioria das opiniões não estão pautadas na palavra de Deus. As pessoas não têm olhado para a palavra de Deus e muitas vezes aqui você pode não se enxergar como um enganador, como o texto do versículo 10 diz aqui.
Só que ao você não transmitir aquilo que a palavra de Deus está falando, e uma vez que a Bíblia é definida como a verdade, então você está, o que você, quando você não transmite a verdade, você está transmitindo a mentira. Logo você está enganando. Então, dentre vários problemas que ele vai listar aqui para frente, acho que esse é um dos que tem uma grande realidade hoje, que é essa questão da gente falar o que a gente pensa, falar o que a gente acha, falar dos nossos princípios, mas não observar a verdade da palavra de Deus. Uhum. Muito bem. Vamos ver o texto que continua no 10 até o 12. Vou pedir que a irmã Emilce leia para nós, que são os problemas que estão acontecendo na igreja. Versículos 10 até... 10 a 12. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Muito bem. O grande problema é que naquele passado estava Tito está dizendo Paulo está dizendo a Tito que estas situações estão acontecendo dentro da igreja. Hoje a gente poderia acrescentar várias outras coisas que acontecem dentro da igreja. Eu sei que a igreja é um hospital. E se a igreja é um hospital, é um lugar contaminado. Tenta-se eliminar a contaminação, mas é um local que hoje a medicina diz assim: você, paciente, vai passar o mínimo de tempo no hospital. Porque ficar no hospital significa que você poderá pegar outras doenças que você não tem. E aí acabar piorando o seu estado de saúde. E aí, então, eu estava conversando essa semana com uma pessoa e ele virou para mim e disse: eu não gosto de ser sujeito a ninguém. Eu falei: interessante. Ser sujeito é uma realidade que nós vivemos hoje o tempo todo. Por exemplo, você só mantém o seu matrimônio porque você é sujeito à sua esposa e sua esposa é sujeita a você. Não, não, ela é sujeita a mim, eu não sou sujeito a ela. É. Se você dissesse: estes dentes da minha engrenagem são desta maneira, você se adapta para fazer a gente funcionar, você já teria terminado seu casamento. No meu tempo lá, as crises eram bem definidas: 7, 10, 20, 30. Hoje, as crises são de 6 meses, 9 meses, 12 meses, no máximo 2, 3 anos que acabaram se separando. Por quê? Não entendem que formar uma só carne é ter uma perfeita harmonia entre os dois. Não é só você vai se ajustar a mim. Não é assim que funciona. Há uma mudança. Todos mudam nesta união conjugal. Você aprende a fazer as coisas. Eu me lembro de algo que o Cristiano comentou comigo logo no início. A Emilce sempre tentou manter as coisas bem organizadas, mas ele tinha um defeito. E o defeito dele era estar chupando uma bala, deixar o papelzinho lá, porque em algum momento ele ia passar e pegar e jogar no lixo. E aí ele se casou. E aí ele fez
E isso deixando o papelzinho em cima da mesa. E a Joyce, com muito amor, chegou para ele e disse: sabia que esse papelzinho não tem perna? Ele nunca vai chegar lá no lixo. E aí ele entendeu e não deixou mais o papelzinho lá para não ter que ouvir que o papelzinho não tem perna a segunda vez. Você terá que mudar. Vou lhe dizer, viu, pastor, que eu ouvi algumas vezes esse papelzinho não tem perna Mudar. até mudar. Mas vou lhe dizer que não só funcionou, como hoje eu falo para as minhas filhas, o papelzinho não tem perna, vai lá e leva no lixo, né? Então, mas demorou um pouquinho, teve que ter paciência, mas mudou. Exatamente. Então, tudo que a gente vai fazer vai ser muito mais difícil. Porque o mau exemplo, eles aprendem rapidamente. O bom exemplo leva tempos e tempos. E aí, Paulo está dizendo, esses problemas que são naturais da igreja e da sociedade, precisam ser trabalhados. E veja que agora os próximos versículos, ele vai dizer, então, como deve proceder o pastor? Né? Como deve proceder o enviado? Como deve proceder esta pessoa que tem a responsabilidade de discipular? Veja agora, pastor, leia para nós, por favor, os versículos de 13 a 16. 13 a 16. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendam-os severamente para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens, que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então, ele está dizendo, primeiro, repreenda severamente. Não repreender severamente simplesmente por repreender. Mas ele diz, para que sejam sadios na fé. Então lembre-se, quando você vai ajudar alguém, mesmo que você tenha que falar firme e duro, você tem que levar algo à frente dessa fala. E qual é a palavrinha que eu gostaria que você me falasse? Começa com A e termina com R. Amor? Isso! Amor. Você tem amor para a pessoa? Se você tem amor para a pessoa, você está autorizado a falar. Se você está com raiva da pessoa, tem algum ressentimento guardado atrás, você não é a pessoa que Deus quer usar. Mas o grande problema é que a gente usa. Eles estavam conversando lá antes de eu chegar e um dos membros do conselho disse: é por isso que eu não gosto de discutir sobre política. Porque eu tenho direito à minha opinião, como você tem direito à sua opinião. Mas eu percebo que você não respeita a minha opinião. E se você não respeita a minha opinião, então não vale a pena a gente discutir esse assunto. Eu nem gosto de discutir esse assunto. Eu simplesmente não entrei na discussão que eles estavam e não fui participante. Por quê? É um assunto que não tem fim. Esse assunto político dividiu famílias, dividiu igrejas, dividiu gente que se amavam e tinham um relacionamento. Se aferraram às suas posições e parece que dilacerar era uma das ferramentas a ser usada um contra o outro. E é isso que é importante. Por isso ele vai dizer que para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros,
Nada é puro. Tudo tem uma maldade no final da frase. Tudo tem uma maldade no final da ação. Eu quero levar vantagem. E quando a gente faz isso, o negócio fica muito sério. Por isso, eu espero que você entenda que o que Deus espera é que tanto a sua mente como a sua consciência não seja como a mente e a consciência deles, corrompida. Eles são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer obra. Não significa que eu posso usá-lo em alguma coisa. Não, eu não posso usá-lo. Porque nada que vem da parte dele procede para o bem. Por isto, Tito, revestido da autoridade de Deus, ele traz uma palavra, que eu estou vendo aqui que eu escrevi errado, adequada a toda a igreja. E essa palavra, que é adequada a toda a igreja, é para que todos estejam de acordo com a sã doutrina. E ele diz, ensinem aos homens mais velhos, está no versículo do capítulo 2 de Tito, verso 1. Ensine os mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito. As nossas cãs. O que é isso, pastor Salovi? A nosso tempo de idade tem que trazer sabedoria. Eu tenho dito para algumas pessoas nos seus relacionamentos, se você soubesse o final da briga de vocês, você teria entrado nessa briga? Ele disse, não. Mas eu quero te dizer uma coisa, toda briga leva a esse mesmo final, não importa qual é o motivo e qual é a razão. Quando a gente briga, ninguém tem razão. Não tem a boa luta. Então, tenha isso em mente. Pois não, pastor Cristiano? Certa vez eu estava conversando com a minha sogra, a minha sogra questionando, né? Ela é membro de uma outra igreja e ela foi por muito tempo professora dos adolescentes e dos jovens. E ela falando da dificuldade que é de ensinar ao jovem ou de ministrar ao jovem. Até porque a maioria dos jovens não querem ouvir as pessoas mais velhas. Aí eu falei, a senhora tem se mostrado uma exceção, mas muitas pessoas mais velhas não são inspiradoras aos jovens. Então, o jovem olha o relacionamento daquele homem mais velho, aquela mulher mais velha, aquele homem de meia idade, aquela mulher de meia idade, ou o idoso mesmo, e fala, não, eu não gostaria que meu relacionamento fosse assim, quando eu tivesse a idade deles. Eu não gostaria que meu relacionamento com Deus estivesse da forma como o dele está. Eu não gostaria que a minha carreira terminasse como a dele terminou. E assim por diante, em vários aspectos. Então, de fato, esse texto, ele traz um alerta muito bom, porque eu tenho tido a prática de conversar com os meus mentores. E, queridos, a maioria dos meus mentores tem mais de 50 anos. Eu vou fazer 36 na semana que vem. Arrisco até dizer que a maioria dos meus mentores hoje tem até mais de 60 anos. Ou seja, existe gente a se admirar e a se imitar. São pessoas aqui que são o versículo 2. São homens mais velhos que são moderados,
que são dignos de respeito, que são sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Então, se o jovem não está querendo te ouvir, você que tem a idade mais avançada, comece a avaliar se na tua vida você está se portando de uma maneira moderada, digna de respeito, sensata, se ele enxerga a sua fé como uma fé sadia, se ele enxerga o amor na sua vida como um amor sadio e perseverante também. Então, perceba que isso não é de agora, queridos. O texto foi escrito há 2000 anos atrás. E Paulo está dizendo a Tito, que é mais novo, porque ele está dizendo, ensine aos mais velhos. Isso não vai ser só aos homens, ele também vai falar depois das mulheres mais velhas. Então, ensine aos mais velhos, ou seja, há 2000 anos atrás, pessoas ainda não tinham esse perfil. Então, acho que é importante, pouparia o trabalho de pastores mais jovens quando você tem pessoas mais velhas que são admiradas e por observar a conduta e a vida delas, falam, não, eu quero aprender com aquele irmão ali, eu quero aprender com aquele senhor, eu quero aprender com aquela senhora. Então, eu queria acrescentar isso daí, pastor. Obrigado. E aqui é interessante que ele vai agora dizer para a mulher. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas que para serem capazes de ensinar o que é bom. E assim poderão orientar as mais jovens a amarem seus maridos e filhos, e a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casas, e serem bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, lembre-se que tudo isto está diante de nós, que aquilo que nós já vivemos é uma responsabilidade transmitir. Mas transmita de uma forma que cative as pessoas. E se isso acontecer, você terá a bênção da parte de Deus. Mas aí ele vai dizer, em seu ensino, mostre integridade e serenidade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Então, lembre-se que esse ensinamento ele está colocando diante de nós que é algo fundamental. Eu sei que o próximo item é algo que nós vamos cair numa situação muito complicada. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores e procurarem agradá-los e não serem respondões, a não roubá-los, mas mostrarem que são integramente dignos de confiança para que assim se tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Há um equilíbrio nestas coisas. Porque quando Deus vai tratar dos patrões, ele diz, lembrem-se que Deus é o Senhor deles, mas também é o Senhor da tua vida. Então tome cuidado que a maneira como você vai tratá-los, realmente faça isso. Deus não está a favor da escravidão. Deus está dizendo sobre uma postura para o patrão e uma postura para o escravo. Ele está sendo claro em dizer isso. Então é muito importante você ter na sua mente e no seu coração que é necessário hoje, por exemplo, eu não vou dar mole para o meu patrão. Eu não vou ter emprego.
Eu sou contratado e despedido com a mesma velocidade. Se o que eu mostro no meu currículo eu não sou, não dá para a empresa me manter. Eu lembro de uma pessoa que era membro da igreja e ele forjava o seu currículo. E aí ele teve uma entrevista e foi contratado por uma empresa muito boa, com um bom salário. E no quarto dia ele foi mandado embora. E aí ele disse, Deus não me abençoa. E eu falei, por que Deus não te abençoa? Eu fui contratado numa boa empresa e já fui mandado embora. Por que você foi mandado embora? Porque eu não sabia fazer aquilo que eu disse que eu sabia. E você queria que a empresa pegasse aquilo que você escreveu e simplesmente agisse? Não, então eu vou te ensinar tudo e você começa a fazer. Não. Ela te contratou e te deu um bom salário porque ela espera aquela produção acontecer. Senão ela chamaria um treineiro e esse trainee então seria ensinado tudo passo a passo, mas o salário dele seria lá embaixo, até que ele possa começar a produzir. Então, é muito importante você ter em mente que quando você está trabalhando para alguém, você tem que produzir aquilo que ele espera. E se você fizer isso, então a bênção de Deus vai estar sobre sua vida. Eu espero que esta lição, que está trabalhando conosco em vários aspectos, tenha servido para você entender o que é necessário, como o enviado de Deus, ter esta ampla visão para poder ministrar às pessoas de uma forma correta. E eu espero que você realmente produza este ensinamento. Na próxima semana, estaremos, se Deus permitir, realizando um ministério eficaz. Você que foi chamado, Deus espera que aconteça esta obra através da sua vida. Eu espero que Deus tenha trabalhado com a sua palavra na sua vida e tenha produzido os frutos. Há alguma palavra a ser dita nesse momento? Ou alguma pergunta? Está em tempo. Ok, que Deus abençoe a vocês, derramando a sua graça, a sua bênção, e que verdadeiramente vocês possam realmente crescer na missão que Deus confiou a cada um de nós. Amém? Amém, pastor. Obrigado pela aula. Querido, só lembrando você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, essa aula, ela fica numa playlist com todas as outras. Nós estamos na 11ª, então tivemos aí 10 lições atrás. Se você perdeu alguma, é só acessar na playlist e ali você vai ter todas as 11 lições para você poder assistir, ou quem sabe reassistir aí algo que tenha lhe chamado a atenção, que você quer se aprofundar, tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal se não é inscrito, não esquece de deixar a sua curtida, compartilhar com outras pessoas nas redes sociais. Agora, se você mora em São Paulo, está aqui na Zona Leste, vem nos visitar aqui na Igreja Batista de Vila Matilde, na Rua José Mascarenhas, 1789, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, um bom domingo para vocês. Amém, igualmente. Fiquem com Deus. Obrigado, pastor Salovi, pelos ensinamentos. Amém.